Não confie em quem não tem compromisso com Deus. Nossa, Simone, tu mexe em cada situação, hein? Mas é isso, é exatamente isso. Eu não tô aqui falando sobre religião, eu não tô falando nem... Eu tô falando sobre Bíblia, mas eu não estou falando especificamente sobre Bíblia. Eu não tô falando sobre ir à igreja. Não estou falando sobre estar conectado a pessoas inseridas em determinadas religiões. Não é sobre isso. Não acredite em quem não tem compromisso com Deus. Sério isso, né? E o ateu? Eu não vou acreditar no ateu? Aí é com você. Mas aí eu não vou acreditar no cristão, no evangélico? Eu só posso acreditar quem vai à igreja? Eu só posso acreditar quem busca a Deus indo ao monte? Indo a um centro religioso espírita? Quem tem espiritualidade aflorada? Simone, que é isso? Eu não posso acreditar em quem não tem compromisso com Deus, mas cada um sabe de si. Quando eu comecei a entender que ter compromisso com Deus é uma coisa, ter intimidade com Deus é outra, buscar a Deus é outra, são coisas diferentes, sabe? Tô confundindo você? Espero que não. Talvez sim. Talvez o objetivo seja esse também. Quando a gente se relaciona com uma pessoa em qualquer nível, pode ser em amizade, pode ser na parentela, pode ser relacionamento amoroso, qualquer nível, qualquer classe social, qualquer tipo de relacionamento, hétero ou não hétero, qualquer relacionamento. Quando a gente se relaciona com alguém, eu entendi que existem pessoas que falam que amam a Deus, que são cristãs, que buscam a Deus, elas falam. Falar, até o papagaio fala. Todo mundo fala alguma coisa, todo mundo tem uma mentalidade pré-definida, todo mundo acha alguma coisa de algo determinado, todo mundo fala. Até a minha inteligência artificial fala comigo. Às vezes eu faço umas perguntas, eu clico lá no áudio, ele fala comigo. Tudo fala, né? Mas hoje eu procuro observar a conduta, o caráter. E eu vejo, sabe, que as pessoas que às vezes nem falam de Deus, elas têm compromisso com Deus. Elas entendem que é o primeiro ponto. Elas entendem que existe algo, alguém maior do que elas. Quando a gente entende que a gente não é grande o suficiente, a gente não está acima do bem e do mal, quando a gente entende que existe algo maior, a gente entende que a gente tem limite, que a gente tem hierarquia, que a gente tem algo que a gente pode ter que prestar conta. A gente se vê menor, a gente se vê de uma maneira que existe algo atrás, que a gente às vezes nem fala que é Deus, nem fala que é Jesus, nem fala que é Sanana, né? Que é os surfistas que falam muito assim. A gente não fala, não dá nomes, mas a gente sabe que existe um Criador, sabe que existe algo maior. E esse respeito por algo maior, eu admiro numa pessoa. Quando uma pessoa não se vê grande o suficiente, soberba, arrogante, sabe? Esse é o primeiro ponto. E essa pessoa às vezes nem precisa estar numa igreja, mas ela tem essa dimensão de que há algo maior do que ela, de que algo está acima dela, tá? Aí essa pessoa também tem caráter, ela tem princípios, ela não mente, ela não rouba, ela não adultera, ela não se prostitui, ela não passa a perna
no coleguinha. Isso tudo são princípios. Princípios pré-estabelecidos dentro de um livro mágico. Que uns podem dizer que foi Deus que fez ou não, porém, esse livro mágico tem princípios, normas, regras que uma sociedade segue. Leis seguem esses princípios. Não roube, não mate, né? Então, quando essa pessoa tem esses princípios, são princípios de Deus. Não estou falando de igreja, de Deus. Essa pessoa tem princípios, tem caráter, tem conduta. É uma pessoa que te olha nos olhos com conduta, sem mentiras, sem arrogância, sem prepotência. Isso são princípios que interno é a nossa centelha divina. Todos nós temos uma centelha, tem algo ali, um brilho divino de um Criador, que a gente até não sabe quem ele é, mas sabe que ele é, porque ele é o eu sou. Então, quando essa pessoa, mesmo que não vá numa igreja, que não tenha tanta intimidade com Deus, mas ela tem esses princípios, ela tem esse caráter, ela tem esse domínio próprio, que ela poderia até se irar, mas ela prefere não fazer isso. Isso eu vejo uma pessoa que tem compromisso com algo maior. Ela tem compromisso com um Deus poderoso que ela às vezes nem conhece, mas ela segue esses padrões. E a gente precisa estar atento a essas pessoas. Não sobre o que as pessoas falam, não, e sim pelo real motivo que elas vivenciam cada situação. Como elas vivem, como elas se colocam diante de pessoas. Se elas são amigáveis, carinhosas com a pessoa que está abaixo dela. Se elas vão ser soberbas ou arrogantes. É nesse ponto que eu vejo o compromisso de uma pessoa com Deus. São nessas características. Meu pai, ele nasceu num lar cristão evangélico. E o meu avô, ele não era um homem de caráter. Ele traía minha avó, ele falava coisas que não cumpria. E minha avó também, eu acho que meio que se perdeu no meio desse caminho. E meu pai cresceu nesse meio. E ele não gosta de crente, sabe? Quando eu fui me batizar, no meu batismo, eu me batizei com os meus 18 anos, 1999, era o mês de setembro. E ele foi no meu batismo. E era interessante que quando eu falei para ele que eu iria me batizar, ele falou assim: "Pra que você vai se batizar? Lá só tem safado." Foi isso que ele falou para mim. Eu falei assim: "Pai, você tá me chamando de safada?" Aí ele ficou calado. Aí eu não sei o que foi esse silêncio dele, né? Mas eu vi que ele foi, eu lembro até hoje, no dia do meu batismo, ele tava lá e naquela época tinha aquelas câmeras de filmar, aquelas filmadoras que eram grandinhas assim para filmar. A filmagem ficou horrível, porque ele tremia do início ao fim. Ali eu vi que ele entendia que existia um Deus. Independente se as pessoas que estavam ali eram safadas ou não, que cada um ali estava na sua jornada, ele tinha certeza que existia um Criador, que existia alguém acima. Ele se emocionou muito, ele ficou perdido com a pregação. E esse pastor, até hoje, ele é o meu pastor. E esse homem, ele tem o dom da palavra, ele sabe falar, sabe? É uma pessoa que sabe falar, que conhece a palavra de Deus, que sabe tocar em você da maneira certa, não para te corromper, mas para te fazer refletir. E eu vi que naquele dia aconteceu isso com meu pai, sabe? E meu pai era uma pessoa que, mesmo com tudo isso, com essas questões todas de que ele cresceu vivenciando, né? Às vezes eu via ele antes de dormir com uma Bíblia na mão lendo, e eu falava assim: gente, será que ele está entendendo o que ele está lendo? Porque hoje ainda existe, né, as Bíblias atualizadas, com versões fáceis de ler, mas naquela época ela era aquela Bíblia raiz, com aquela tradução, com aquelas palavras difíceis, que era de difícil entendimento. Eu não estou chamando meu pai de burro, ele nunca foi burro, mas
para o mundo espiritual, para acessar o mundo espiritual, eu ficava pensando nisso, isso naquela época, tipo, adolescente, né? E eu vejo isso hoje na vida dele, sabe? Até hoje ele não é da igreja, ele não vai à igreja. Os irmãos e irmãs dele, as irmãs dele, são da igreja, mas eu não vejo elas com a conduta como a dele, sabe? As coisas que a gente conversa, quando a gente conversa, é completamente diferente. Eu vejo verdade, eu vejo princípios, eu vejo caráter, eu vejo com atitudes. Às vezes ele não fala, mas ele faz, sabe? Isso é ter compromisso com Deus. Claro, eu vejo uma pessoa compromissada com Deus nas atitudes. Isso eu quero, e esse vídeo eu quis fazer para gerar reflexão na gente hoje. Eu quero que você reflita se hoje, primeiro, tudo que a gente escuta, vamos entender uma coisa, tudo que a gente escuta, tudo que a gente vê, tudo que chega até a gente, primeiro a gente tem que acessar isso colocando na nossa vida, como uma reflexão pra gente. Porque às vezes a gente pensa em alguma coisa e fala assim, ah, mas fulano é assim. A gente sempre vê alguém, a gente sempre aponta o dedo, mas não, a reflexão tem que ser feita pra gente, sabe? A gente está vivendo isso, a gente está fazendo isso, o que a gente pode fazer para ser melhor, como a gente pode agir para não afetar o outro, sabe? Eu tenho visto coisas que têm me afetado, de pessoas que têm feito coisas, que eu fico assim, gente, eu não preciso passar por isso, eu não preciso ouvir isso dessa pessoa. Essa pessoa não tinha que estar falando isso pra mim, porque isso não tem nada a ver comigo. E que a gente hoje venha refletir, sabe, o caráter das pessoas, o comprometimento que elas têm com Deus e com a palavra da Bíblia, com a palavra que foi inspirada por Deus, no sentido de ser alguém melhor, de vivenciar realmente os 10 mandamentos, né? Que é amar ao próximo como a ti mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas, acima de pastor, de religião, de irmãzinha da igreja, ou de padre, ou de pai de santo. Amar a Deus acima de todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Isso tudo é muito profundo. A gente acha que não, mas é muito sério e é muito profundo, sabe? E que a gente venha viver isso. Que a gente não venha matar. Que a gente não venha roubar. Às vezes a gente rouba sonhos, sabia? Tem isso também. A gente pode roubar. A gente não tem que cobiçar nada que não é nosso. A gente não tem que deixar a inveja entrar. A gente tem que honrar pai e mãe, independente do que aconteça. Honrar não é estar junto, sabe? Mas é respeitar. Tem coisas ali que é tão básicas. E são coisas que estão ali que às vezes a pessoa está dentro de um núcleo religioso, independente de qual segmento seja, ou igreja, ou templo, ou terreiro, não sei, independente do que seja, em qualquer lugar a pessoa pode estar inserida, mas não está vivendo, não está comprometido com Deus e com seus mandamentos básicos. Essa é a grande reflexão, sabe? Então, a partir de hoje, procure a não ver, não querer ouvir o que a pessoa fala. Comece a analisar a conduta da pessoa, a jornada de vida daquela pessoa para chegar onde ela chegou, como ela chegou, a reflexão que ela tem da vida de acordo com a vivência dela, porque tá tudo no nosso subconsciente. A gente já entendeu isso. E é que a gente cresce com isso também, analisando isso, sabe? A gente aprende. Eu tenho analisado muitas coisas e pessoas ao meu redor e tô aprendendo muito. E essas pessoas nem sabem o bem que elas estão me fazendo, porque a análise tá vindo de mim, né? Elas não sabem, elas só estão vivendo e eu tô aprendendo. E eu tô disposta a realmente aprender a ter uma vida direita, uma vida digna, né? As pessoas falam muito de, que pastor é tudo safado, pastor isso, né? Geralmente fala de pastor. Falam também coisas ruins de padre, mas falam, não sei se é porque eu tô inserida nessa coisa gospel, né? Mas eu escuto muito isso.
E ontem eu tava na aula, sabe? Eu faço uma aula às terças e um estudo, né, profundo, bíblico, e eu tava observando, sabe, a vida do pastor, desse pastor. Porque esse pastor que me dá aula, ele foi a pessoa que ele me batizou. Olha que louco, eu aceitei a Jesus com esse homem, né? Quando ele falou uma palavra para mim, eu lembro exatamente como foi. Eu tinha de 12 para 13 anos, gente, eu era muito novinha. Mas ele falou uma palavra tão forte, tão profunda, que eu falei assim, eu quero esse Deus. Eu era católica, né? A formação dentro da minha casa, minha mãe era católica, então eu era uma católica que eu tinha feito tudo desde novinha. Tudo que você falar sobre a igreja católica, eu não vou gostar que você critique ou que você julgue, porque eu respeito muito, porque eu tive bases ali. Ali as pessoas são muito inteligentes, estudam muito a Bíblia também. E tem coisas que eu não concordo? Tem, óbvio, como em qualquer lugar. Porque a religião, né, essa coisa, né, terrena é feita por homens, né? Deus não criou a religião, né? E eu conhecia muita coisa dentro da igreja católica, da Bíblia católica, né? Mas quando esse pastor específico falou comigo, ele me abriu um leque, e eu tão nova, e ele me abriu esse leque. E eu passei a adolescência toda indo nessa igreja. E para vocês terem uma ideia, eu me batizei com ele, eu casei, ele que me casou. Eu apresentei meus filhos a Deus através da mão dele. E quando eu me divorciei também, a pessoa que eu fui conversar foi ele, para ele me dar uma direção. E às vezes a gente, principalmente quando é uma derrota, como é um divórcio, porque Deus fala na Bíblia que Deus odeia o divórcio. Então eu cheguei lá achando que ele ia falar coisas assim para mim, e ele foi muito tranquilo. Ele, olha, sua vida tem que continuar, você não pode sofrer, sabe? Ele me botou para cima, sabe aquela coisa assim, sem peso? Tipo, tem que voltar, tem que perdoar, tem que viver no sofrimento. Não, segue, a gente tá aqui para te apoiar, sabe? Ontem eu tava vendo isso, sabe? Eu tava assistindo a aula dele, o jeito que ele tem de dar a aula, sabe? Ele tem esse dom de dar a aula, de ensinar. E eu falei assim, caramba, eu conheço a vida desse homem. Se ele não fosse pastor, se ele não fosse da igreja, mas ele tem princípios, ele tem compromisso com Deus. Eu conheço a família dele, eu conheço a esposa dele que estava lá, inclusive. Sabe quando a gente vê uma jornada de uma vida de uma pessoa que é aquilo, que não passa por escândalo, não passa por contenda, com confusão, é apazigua. Sabe, é uma pessoa que está... Claro que ele tem pecado, óbvio, gente, todo mundo tem, eu não tô falando sobre isso. Eu tô falando de pessoas que têm princípios e caráter, que não tá oscilando sempre, não tá metido em confusão, não tá metido em contenda. Não, a vida inteira. E olha que eu conheço ele a partir dos 12 anos até hoje, tô 45. Então foi uma vida inteira, eu vendo a família dele, os filhos, os netos, né, todo mundo crescendo, e ele sempre a mesma pessoa. A gente tem que estar atento a pessoas assim. A gente tem que estar perto de pessoas assim. Eu não tô falando que tem que ser pastor, não. Só dei um exemplo agora porque veio na minha cabeça. Assim como eu dei um exemplo do meu pai também. A gente precisa ser... A gente precisa ter essa dimensão, esse olhar, sabe? Um olhar espiritual e físico com esse entendimento. A gente precisa estar atento. Não o que as pessoas falam, mas sim o que elas estão fazendo. Como é a conduta de vida delas. O compromisso que elas têm verdadeiramente com Deus, que não precisa ser o Deus da igreja, não precisa ser um Deus de imagem, mas é um Deus poderoso que está acima da gente, que a gente não sabe às vezes quem ele é, mas a gente entende que ele existe. Não sei se você vai entender esse vídeo hoje, espero que eu tenha me feito entender. É um título que assusta, né? Quando você lê esse título, chama atenção. Mas eu acho que é por aí. O nosso entendimento tem que ser por aí. A nossa percepção das pessoas precisa ser por aí. Até principalmente para a gente não ser enganado. Porque as palavras, né? Às vezes o vento leva, né? Como dizem. Mas a vida da pessoa, a conduta dela, é o que diz quem essa pessoa é. E a gente precisa saber quem vai estar perto da gente.
É muito importante a gente entender qual é a energia da pessoa para estar perto da gente de alguma forma, contribuindo ou não de alguma forma. Porque a gente não tem tempo mais para errar. A gente já errou, a gente já perdoou, a gente já se decepcionou. Agora a gente está no outro nível do game, sabe? A gente mudou de fase. A mudança de fase está acontecendo com a gente, é o hoje. Então a gente tem que ter essa percepção do nível que a gente vai seguir para poder continuar avançando até completar todos os níveis e vencer esse jogo, sabe? A gente está no processo. E esse é mais um dos processos que a gente tem que entender. Acho que é isso. Acho que eu me fiz entender. Beijo.